Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a esta novidade, este projeto de audiobook. A primeira obra que vai fazer a estreia deste quadro e deste projeto é o livro psicografado pelo Pai João de Aruanda, escrito por mim, Marielle Pellegrin, Os Mistérios da Floresta, de 16 de outubro de 2020. Sejam bem-vindos. Introdução. Muitos são os feitos da população indígena desde os primórdios. Uma era importante que trouxe à nossa civilização aprendizados valiosos e que aos poucos se perderam com a chegada da vida moderna. A desconexão com a natureza não aconteceu por conta do crescimento tecnológico, mas pelo esquecimento de nossas raízes. Pai João de Aruanda, Nica. Audiobook Os Mistérios da Floresta, ditado pelo espírito de Pai João de Aruanda. Capítulo 1. A invasão. Deitados em frente à floresta, observavam as folhas das palmeiras acima de suas cabeças. O vento lhes conduzia ao relaxamento. Estavam em plena sintonia com a mata, duas almas entrelaçadas em meio à natureza. O silêncio do barulho matinal sussurrava em seus ouvidos. Estava em sintonia com o batimento de seus corações. Ela, com a roupagem feita à mão, um linho cor de pele, tingido com urucum. Ele, com calças cor de carvão, tingidas por sua amada com elementos da natureza. A mesma natureza que cobria seu céu com a paisagem verde, seus olhos cobertos do cheiro úmido das flores. Os animais em torno estavam sentindo a mesma sintonia e união daqueles corpos entrelaçados, corpos quentes pela euforia de estarem fisicamente sendo tocados. Os cabelos dela cobriam todo o abdômen dele, passeavam carinhosamente em seu peito cerrado do movimento diário da caça. Ela, com as mãos ainda sujas do urucum da tintura que fizera na noite anterior. Abaixo de suas unhas havia resquícios de terra, de um abundante plantio. Ele cheirava a madeira utilizada na caça, ainda com vestígios da cor da árvore mais antiga da floresta em seus dedos, como se a madeira estivesse entrelaçada a seu corpo na noite anterior. O Acã havia forjado seu arco e flecha. Antes de começar o trabalho de forja, se conectou profundamente com a Mãe Natureza. Se conectou àquela árvore nativa, a deusa anfitriã daquela selva imaculada. O Acã, ainda conectado com o anfitrião da floresta, seguia seus desejos como se estivesse sendo guiado por ela. Ao beijar Nainá, movimentava seu corpo em plena sintonia, junto ao corpo dela. Dois corpos, duas consciências, duas almas vivendo o puro e nobre sentimento do amor. Pela primeira vez em anos, poderiam se tocar livremente, pois agora eram um do outro. O encontro estava selado e aprovado pela tribo. Repentinamente, interrompidos pela anciã da tribo aos gritos, chamando pelos dois, se afastaram sentindo um gelo no estômago. Os corpos quentes se resfriaram em questão de segundos. Sentiam a sensação de que algo inesperado os interrompia. Suas faces gelaram ao ver a imagem da anciã coberta de sangue à sua frente. Olhar desesperado como se tivesse visto um guerreiro.
O coração da anciã batia no ritmo contrário ao da natureza. Nunca haviam sentido isto. Era o medo pairando sobre aquela selva. Ao olhar para o rosto da anciã, o Acã sentiu medo pela primeira vez em sua vida. Saltou do chão, forrado pela cama de folhas verdes secas. Em seguida, Nainá teve o mesmo reflexo. Foram em direção da anciã, que os empurrou, pedindo com o olhar que fugissem, pois suas palavras não saíam de sua boca. Tamanho era o medo que sentia. Aquele sentimento era desconhecido pela tribo. Viviam pacificamente por eras na natureza, cultivando seu próprio alimento, caçando e em total harmonia e respeito com a sua casa. A natureza lhes acolhia, como se fossem uma só comunidade. Os humanos e a natureza pareciam estar unificados através de sua alma e espírito. Um complementava o outro no habitat natural de extrema cordialidade e reverência mútua. Os dois, forçados pela anciã e contrariados pelo senso de companheirismo que tinham pelos habitantes da mesma casa, no instinto de ajudar seus irmãos de tribo, não o puderam fazer, pois o respeito àquela mulher era maior. Ali, quem ditava as regras era a mulher mais velha da tribo, a anciã Duná, uma mulher justa e forte. O Acã e Nainá obedeceram à ordem de sua anciã. Saíram correndo pela floresta dentro. Sua mata virgem era muito bem conhecida pelos dois. Caçaram e se divertiram durante toda a sua vida naquele local. Correram por quilômetros mata adentro. Ouviam barulhos como se fossem trovões. Pararam por um instante, se entreolharam, com os olhos arregalados pela surpresa do que ouviram. Pensaram o que seria aquele barulho absurdamente desconecto com os ruídos costumeiros que ouviam vindos da floresta. Não conseguiam fazer associação com nada que já tivessem ouvido anteriormente. Era um ruído totalmente estranho. Estavam com seus corpos suados, mas sua resistência ainda estava intacta. Desde pequenos, Nainá e o Acã corriam pela floresta. Eram amigos desde a infância. Se aventuravam pela floresta quando ainda crianças em busca de explorar a abundante e sortida vegetação que dispunham naquela imensidão de cores, cheiros e espíritos da natureza. Continuaram a correr, pois o último pedido da anciã, ela apresentava pela aparência deteriorante que morreria em algumas horas. Enquanto corria desesperada, Nainá lembrava das últimas imagens que acabara de ver. No meio do peito da anciã havia um buraco que jorrava sangue por todas as direções. Era a memória mais assustadora que a pobre jovem já havia presenciado em sua vida. O Acã, ainda com desejo de voltar atrás e encontrar seus irmãos para saber o que havia acontecido, mas seguia em frente, aumentando a sua velocidade, pois pensara que precisaria obedecer à última ordem de sua querida anciã, a mulher que mais respeitava naquela tribo. O Acã se confortava ao correr em saber que sua anciã sempre sabia o que era correto, pois era a mulher mais sábia da tribo. O Acã e Nainá pararam novamente por um momento em sua corrida desesperada.
em meio às imagens às quais acabaram de presenciar, ainda confusos sobre o que de fato havia acontecido, o barulho estrondoso que ouviram, o misto de pensamentos vinham às suas mentes. Se entreolharam rapidamente e continuaram caminhando um pouco mais devagar até um lugar onde se refugiavam quando queriam ficar sozinhos. Desde a infância, Nainá e Uakã iam para este lugar na mata dentro, um lugar bem escondido, onde dificilmente poderiam ser encontrados. O local era coberto por árvores imensas, com folhas largas. Bem a fundo, floresta dentro, mata nativa, havia uma caverna com a entrada protegida pelas árvores. Dificilmente alguém poderia enxergar aquele local. Só mesmo quem conhecia muito bem aquela floresta sabia da existência daquele refúgio. Nainá e Uakã conversaram muito sobre o ocorrido. Agora, mais calmos e já na posição de avaliarem a situação, decidiram juntos, após uma longa conversa, que sairiam pela manhã investigar o que havia acontecido. Iriam visitar a aldeia para ver a situação de seus irmãos e pensavam em resgatá-los e levá-los para este refúgio longe de todo perigo. Eles nem sequer imaginavam o que poderia ter acontecido, pois há muitos anos, desde que nasceram, não viram outras pessoas. Sua tribo era muito isolada, mas lembram-se que ainda quando crianças, sua anciã lhes contara uma história. Ela contou aos pequeninos uma noite de fogueira. Ela sempre contava histórias ao calar da noite sobre o passado, os conhecimentos ancestrais e sobre como a vida havia começado na aldeia em que viviam. Lembraram, pois, de uma das histórias, onde a sua amada anciã lhes contou que uma tribo rival havia atacado a aldeia deles no passado. Contou-lhes também que esta tribo estava acompanhada de homens brancos, mas o conflito foi pacificado pela sabedoria da anciã, que tinha um entendimento e habilidade grande para a diplomacia. A anciã havia revelado que este conflito ocasionou a mudança de toda a tribo, a qual eles, Uakã e Nainá, faziam parte. Disse que mudaram para um lugar muito distante de onde viviam, pois aquele local ficou em posse daquela tribo rival e dos homens brancos que os acompanhavam. Fizeram um acordo que se mudariam para um lugar remoto e distante, e que nunca mais haveria disputas por terras, pois aquela floresta era demasiadamente grande e havia espaço para todos. A anciã e toda a tribo, mais de 100 pessoas, se mudaram. E a partir deste incidente, nunca mais se encontraram. Há anos a tribo vivia em harmonia. Este fato ocorreu antes mesmo do nascimento de Uakã e Nainá, mas lembravam-se desta história, a qual sua anciã amada lhes contara quando eram ainda crianças. Os dois imaginaram que poderia ser uma outra invasão, porém agora muito mais violenta que a primeira. Então, sentiam-se na obrigação de voltar à sua casa de origem e constatar o que de fato havia ocorrido naquele dia. Deitaram-se, cobriram-se com folhas secas, nem caçaram aquela noite. Dormiram sem se alimentar, pois o choque havia sido extremamente forte, que nem fome sentiram. Se abraçaram dentro daquela caverna gelada,
O vento que soprava em direção à entrada da caverna era cortado pela grande quantidade de árvores à sua frente. Somente uma brisinha refrescante entrava pela frente da caverna. Essa brisa refrescava os corpos ainda quentes do susto de Nainá e Uacã. Dormiram entrelaçados, um buscando conforto e consolo no outro. Nainá deitou-se com a cabeça no peito de Uacã. Por tanto tempo esperaram por este momento, e hoje, quando puderam estar definitivamente juntos, este evento tirara sua paz. Mas o amor de Uacã e Nainá era o mais forte. Era um sentimento de pertencimento que trazia consolo e conforto a ambos, independente da situação em que viviam. Dormiram como anjos abraçados. Os braços de Uacã cobriam o corpo pequenino de Nainá. Os cabelos dela serviram de cobertor para o peito de Uacã. Era sua primeira noite como companheiros, a primeira de muitas de suas vidas. Assim pensaram ao se deitar naquele refúgio. A manhã já surgia, podiam ouvir os primeiros cantos dos pássaros nativos daquele local, as folhas balançando com a brisa matinal, o orvalho pingando dos ramos das árvores em direção à terra, fertilizando as sementes que caíram com o vento da noite. Nainá sentiu a primeira gota de orvalho pingando na terra. Ela era muito conectada com a Mãe Natureza. Cultuavam a terra como se cultuava uma deusa. Reconheciam que os frutos vinham dela. Agradeciam todas as manhãs pela fertilidade e bondade da Mãe Terra. Uacã escutou o primeiro canto dos pássaros, sentiu a chuva chegando, abraçou sua amada ainda deitada em seus braços e lhe disse: vamos caçar enquanto a chuva não chega e depois vamos ao encontro da tribo para ver o que aconteceu ontem. Se prepare, camufle seu corpo. Vamos pedir permissão à Mãe Terra para nos misturarmos às suas folhagens e vestir o manto da invisibilidade para que ninguém possa nos ver. Nainá se aprontou, passou a argila que fora molhada pelo orvalho da noite, cobriu seu corpo de lama e acrescentou algumas folhas que estavam à sua disposição ao chão. Fez suas preces costumeiras e agradeceu à Mãe Terra pela roupagem disponibilizada. Lhe pediu forças e seguiram rumo à caça. Uacã também fez suas preces, reverenciou a flora e a fauna, agradeceu pelo alimento que estava prestes a caçar. Pediu permissão à Mãe Natureza para poder se alimentar. Forjou seu arco e flecha com muita facilidade com os elementos que estavam à sua disposição na farta mata ao seu redor. Avistou um coelho selvagem à sua frente, atirou uma flecha que acertou diretamente o seu coração. Com folhas secas, fez uma fogueira ao lado da caverna, pois tomou cuidado para que a fumaça não fosse vista por ninguém. As árvores escondiam qualquer vestígio de vida humana. Alimentaram-se daquele animal, agradecendo o empréstimo de seu corpo para saciar sua fome. Ao terminar de se alimentar, Uacã tinha o costume de enterrar os restos mortais de suas presas
em sinal de reverência e agradecimento ao alimento que a Mãe Natureza lhes proporcionara. Se arrumaram e seguiram em frente. Tinham uma longa caminhada em progresso até a aldeia. Sua casa não estava mais segura. Este era o sentimento de ambos ao caminharem rumo ao local onde viveram todas suas vidas em paz e harmonia. Corriam em direção à sua tribo, as folhas passando por seus corpos, rasgando delicadamente as suas peles. Como eram acostumados, apenas arranhões cicatrizavam em sua pele, cultivando a história da floresta em seus corpos. O vento na direção contrária a seus rostos, como que acordando seu coração para aquele encontro. Nainá e Uacã estavam sentindo o tambor batendo dentro de seus corações, em sincronia com os batimentos da mãe nativa, a floresta. Se movimentavam na mesma sintonia, corriam no mesmo movimento. Seus pés tocavam o chão, completando o sincrônico batimento cardíaco da floresta. Batiam juntos numa só sinfonia de vida. Nainá, com pernas finas e musculosas, pintadas pela lama, passos largos. Uacã, cortando as folhagens que estavam no caminho com seus braços. Era como se as folhas sentissem sua conexão com elas e se desviassem antes mesmo que ele as tocasse, para passar no caminho que faziam em meio à mata fechada, com destino ao seu lar. Enquanto corriam em passos sincrônicos com os batimentos cardíacos da floresta, preparavam seus corações de guerreiros para a batalha. No caso de encontrarem resistência ou precisarem salvar seus irmãos. O tambor tocava em seus corações, e o Deus guerreiro Sol queimava vossos corpos. Nainá e Uacã entravam em transe durante a corrida, se preparando para uma possível batalha. Se conectaram com o Deus Sol, o rei da guerra, o rei da vitalidade. Se conectaram à força que o sol lhes proporcionara ao longo de suas vidas, a luz que ele emanava para o crescimento da floresta. Sentiam-se intimamente conectados com o sol e o elemento fogo, o principal elemento da batalha, do trabalho e da força, o qual regia os corações dos dois naquele momento. A coragem pairava acima de suas cabeças. Quanto mais corriam em direção à sua tribo, mais a coragem desabrochava. A coragem se transformava em sangue quente em suas veias. A cada passo, o sangue esquentava mais, gerando calor ao corpo quente de coragem e força para enfrentarem sem medo o que lhes esperava na aldeia, o que tivera desestabilizado a harmonia e a paz daquele povoado enfrentaria a fúria de Uacã e Nainá. Aproximando-se do local onde ficava alojada a sua tribo, se camuflaram dentre as folhagens e árvores, assim como uma onça que fica de tocaia antes de pegar sua presa. Observaram ao redor, com muita cautela. Viram pessoas mortas ao chão, pessoas brancas na entrada da tribo, onde não havia tantas árvores e o chão era limpo, pois havia terra batida, onde os índios irmãos de Uacã e Nainá construíram um longo terreno de chão batido, a fim de concretizarem seus ritos à Mãe Natureza. Praticavam ritos para chamar a chuva,
os ritos para se conectarem com deuses da fertilidade, tanto do plantio quanto da vida. Praticavam ritos de passagem no caso de morte e vida, ou apenas quando um garoto se tornava homem. Avistaram com os olhos atentos, mais à frente do local onde realizavam seus rituais, adentrando para a tribo, casas feitas de elemento de natureza, folhas grandes, palha, avistaram alguns dos seus deitados ao chão, alguns agoniando os últimos suspiros de vida, pedindo ao Rei Sol que lhes desse força para que sua família prosseguisse protegendo as florestas e que seus ancestrais lhe dessem forças para continuar a viver, ou então pediam para que os próximos que vierem cuidem com amor de suas terras, como que abençoando a próxima geração. O Acã e Nainá observaram ao redor para ver se alguém estava a lhes observar de tocaia para ataque, mas constataram que não havia mais ninguém, somente os corpos de homens brancos mortos ao chão. E logo atrás, adentrando a aldeia, alguns dos seus irmãos, alguns ainda vivos, porém gravemente feridos, conversando com a Mãe Natureza, se despedindo da vida e se preparando para renascer da terra. Percorreram toda a aldeia por fora, usando a floresta em volta para se camuflarem. Observavam todos os ângulos da aldeia de fora. Em volta havia estrategicamente deixado a mata fechada para terem este campo de visão de toda a aldeia. Era um conselho da antiga anciã. O fizeram. Não encontraram mais nada, somente vestígio de sangue, violência, luta e morte. Decidiram então se aproximar da aldeia, adentraram, socorreram os seus, juntaram todos os feridos em uma das cabanas, era a cabana do curandeiro, procuraram por ele e o encontraram ferido também, mas por milagre da natureza estava pouco ferido e poderia aconselhar a Nainá aos processos de cura para que ela realizasse em seu lugar os primeiros socorros que precisavam, pois se não recebessem cuidados, em alguns segundos morreriam. O curandeiro explicava com a voz debilitada, pois também se encontrava ferido. Compartilhava de seus conhecimentos e orientava rapidamente Nainá para que cuidasse de todos. Ali se encontravam entre a vida e a morte. Nainá seguia com total fidelidade as palavras de seu curandeiro. Cada preparo de ervas fazia como ele orientava, e quando terminou de cuidar de todos que ali estavam, o seu curandeiro lhe pediu para que fizesse um procedimento muito perigoso nele. Lhe pediu para tirar um objeto estranho de dentro de seu corpo. Instruiu a Nainá que preparasse uma cumbuca de medicamentos oriundos de plantas medicinais, anestésicos, antibióticos naturais e antissépticos. Aquele curandeiro tinha um conhecimento extraordinário sobre o poder medicinal das ervas e também o poder espiritual. Acreditava que as plantas, além de propriedades curativas, tinham em sua essência de vida, sua alma, poderes de cura espirituais. Ele estudava desde criança as ervas, plantas e elementos da natureza. Sabia como um scanner de todas as propriedades curativas e espirituais de que cada uma das folhas, plantas, raízes, frutos daquela floresta. Desde muito pequeno foi abençoado pelo espírito da cura. Quando nasceu,
da barriga da anciã daquela tribo, não chorou em seu parto. Seu coração era fraco. Alguns dias após o seu nascimento, a anciã, sua mãe, vendo que seu filho querido estava fraco, à beira da morte, pediu à mãe Lua para que lhe enviasse o espírito da cura a seu filho, para que ele vivesse. Então, naquela noite de lua cheia, ouviram um barulho em volta da aldeia. Avistaram um vendaval que foi se achegando até a cabana de palha onde o menino estava deitado. Esse vendaval foi em direção à sua cama e entrou dentro do peito do menino e desapareceu. Dali para frente, o agora curandeiro da tribo, filho caçula da anciã, dedicava sua vida desde aquele fenômeno à cura e o aprendizado sobre as plantas da floresta. Ele conhecia toda a vegetação que havia ali. Para qualquer situação, o menino, desde que aprendeu a falar, tinha solução em poções, chás e até banhos para tratamento espiritual. Após o trabalho do menino, a tribo dificilmente teve alguma doença incurável ou morte que não fosse natural do amadurecimento. Ele era uma pessoa especial, abençoado pelo espírito da cura. Pediu a Nainá que fizesse uma cumbuca contendo algumas plantas, raízes e folhas para retirar aquele objeto estranho abaixo de suas costelas. Ela lhe perguntou o que seria aquilo, e ele, debilitado ainda pelo sangramento contínuo, pediu à menina que prendesse o ferimento para estancar o sangue e que se preparasse para fazer um procedimento de retirada daquele objeto. Pediu que ela buscasse uma ferramenta cortante, uma lança bem afiada. Pediu que acendesse uma fogueira para que, após a retirada do objeto, pudesse queimar a cicatriz para que não abrisse e se curasse. Preparou a cumbuca com as plantas medicinais. O curandeiro pediu para que ela cantasse uma canção antiga para chamar os espíritos de cura. Nainá, então, entoou o canto sagrado, limpou o sangue e o corpo do curandeiro, a mando e orientação dele. Com a planta antisséptica, retirou o objeto, que mais parecia uma argila redonda e brilhante, pensara Nainá. Eles ainda não sabiam, pois estavam descobrindo e forjando o metal para lanças e artefatos parecidos. Não fazia ideia de que, de fato, aquele objeto era uma bala pertencente a uma arma de fogo. Nainá, com muita concentração, retirou aquele objeto da costela perfurada de seu mestre curandeiro. Passou outra parte das plantas com propriedades analgésicas e antibacterianas. Passou a solução em seu curandeiro, seguindo fielmente suas orientações. Ele então pediu que ela continuasse sozinha. Lhe instruiu a queimar a ferida sozinha, pois poderia desmaiar e não aguentar acordado esta última parte do procedimento. Assim ela o fez. Queimou toda a extensão da ferida causada pela entrada daquele objeto estranho. O curandeiro desmaiou. Nainá o levou para dentro de uma cabana, deitou ele em cima das folhas e palhas limpas, colocou no ar uma solução que, ensinada por ele, os conectava com o espírito da vida. Esta solução era uma mistura de sálvia, raízes de emburana e pau-brasil. Eram queimadas durante a recuperação de todos que ficavam no sono entre a vida e a morte.
como que esta solução invocasse os espíritos da vida para decidirem se aquele índio morreria e retornaria para a natureza ou se ele retornaria à vida para ressignificar a sua vida como guardião da floresta e cumpriria a missão designada pelo espírito da vida. Como aconteceu pela primeira vez com o curandeiro. E nesse instante aconteceria pela segunda vez o seu encontro com o espírito da vida. O curandeiro se chamava Nikan. Estava em viagem pelo mundo espiritual enquanto os espíritos decidiam se ele viveria ou retornaria para a natureza. Nikan encontrou seu mestre da cura, o espírito que lhe ajudava em seus estudos naturais de cura pela natureza. Conversaram durante horas e horas em espírito. Nikan se encontrava desmaiado, mas o seu espírito estava em conservação no mundo espiritual, conectado a seus guias e mestres espirituais. Seu mentor, um espírito sábio, lhe propôs que ele voltasse ao mundo real, mas lhe sugeriu algo que deixou Nikan muito apreensivo. Seu mestre sugeriu que ele retornasse para o mundo material, voltasse à vida, se curasse e vivesse muitos anos ainda. Mas que após a sua partida, sua morte, ele se tornasse o espírito de cura da natureza, que sua missão seria ajudar, orientar e compartilhar seus conhecimentos a qualquer ser humano que tivesse o coração puro e aptidão para aprender sobre cura natural e espiritual. O mestre espiritual de Nikan se chamava Pai João de Aruanda. E o próximo espírito escolhido teria como herança o mesmo nome. Se aceitasse, Nikan já teria um novo nome e uma nova missão para o seu pós-vida. Ele ficou apreensivo por entender a responsabilidade de tal missão, mesmo sabendo que esta missão seria cumprida após a sua morte e que teria toda uma vida para aprender sobre a Terra e seus poderes espirituais. Mesmo sabendo disto, esta missão lhe assustava. Pediu para o seu mestre para que lhe desse alguns dias para pensar sobre o assunto. Foi atendido por seu mestre espiritual e continuou em coma por mais alguns dias até que se decidisse se aceitaria ou não esta missão honrosa e de imensa responsabilidade. Nainá passou todos os dias ao lado dos feridos e de seu curandeiro. Enquanto Nainá cuidava dos feridos, o Akan segue rumo à floresta com o intuito de investigar o que tivera acontecido. Procurou durante dias por rastro das pessoas que os atacaram. Não encontrou nada. Na volta, decidiu que mudariam sua aldeia para aquele local onde se refugiava com sua amada Nainá. Lá teria maior segurança até que ele descobrisse quem atacou sua tribo. O Akan decidiu que iria aguardar que os feridos se recuperassem e após mudar-se-iam para aquele local, escondido pela natureza e com cavernas seguras. Ele juntou alguns irmãos que estavam melhores e já recuperados, montaram uma vigia constante, dia e noite em volta da tribo, até que todos se recuperassem e pudessem caminhar até o novo local onde viveriam provisoriamente com maior segurança. Nainá e o Akan se tornaram os novos líderes da tribo. Ainda não haviam pensado sobre isto, pois estavam muito atarefados em suas missões para salvar a tribo. Mas a anciã estava certa em seu último ato de vida. Agiu com sabedoria, os preservou para que pudessem salvar o restante da tribo. Enquanto Nainá cuidava do curandeiro, o Akan
fez a verificação em volta da tribo, perseguiu rastros até que desapareceram na mata adentro. Mas sabia, através de seu instinto, que o perigo ainda estava rondando a mata, como uma onça escondida para pegar a presa no momento certo. O Acã, vendo que os feridos já estavam tratados por sua amada Nainá, propôs que se arrumassem em direção ao refúgio da caverna, um local apropriado para que se escondessem e curassem suas feridas com maior tranquilidade, para que seus feridos pudessem se recuperar bem até que o Acã pudesse investigar o que de fato acontecera. Todos se arrumaram. Os índios da tribo que estavam no estado um pouco menos grave ajudaram o Acã a fazer algumas macas de cipó para transportar os gravemente feridos. Nainá ajudava com o apoio de outras mulheres na confecção da lona feita de bambu e folhas de bananeiras para servir de apoio às macas. Os índios da tribo eram muito resistentes, fortes e todos os dias enfrentavam desafios físicos na floresta. Estavam preparados para grandes esforços físicos, mesmo que se encontrassem gravemente feridos. Em seus corações circulava um espírito de resiliência e força. Sentiam em todas as tarefas esta força que a selva lhes dava. O sentimento de sobrevivência, acompanhada de vitalidade, emanava da selva um instinto muito forte que habitava os corações de cada indivíduo daquela tribo. Mesmo diante de uma situação de grande sofrimento e de debilitado estado físico, arrancavam forças da terra, como a raiz da mandioca, antes de servir de alimento, crescia em uma situação pouco provável. Dentro da terra buscava forças para que pudesse crescer saudável e servisse de alimento. Os índios nativos daquela mata se conectavam aos alimentos que plantavam e aprendiam com a força e o processo de abundante crescimento da Mãe Natureza. O Acã e Nainá se preparavam para o ritual que iriam realizar antes de partirem. Seria um ritual rápido, pois não tinham muito tempo. Seus feridos precisavam de cuidados intensos, e os outros que estavam melhores ajudavam com os preparativos. O costume da tribo, ensinada pela querida anciã, que já não estava mais entre eles fisicamente, podiam sentir o seu espírito de sabedoria pairando no ar. O vento tocava seus rostos com mais força. Nainá olhou para o Acã, lhe dizendo através do olhar que a anciã estava ali. Era hora de começar o ritual que antecederia a mudança daquela tribo para um local mais seguro. Sempre que tinham que se mudar de um lugar para o outro na floresta, realizavam um ritual para abençoar o novo lar e desligar relações com o anterior. Um tipo de limpeza e corte do que aconteceu no passado e foi prejudicial para a tribo, como se este ritual os fizesse ancorar a força da floresta, raízes e plantas. Usavam os elementos fogo, terra e água, e ao final a fumaça se fazia como elemento ar, e os espíritos antigos da floresta se manifestavam através da fumaça que era emanada na fogueira apagada. A fumaça trazia revelações através de imagens para o Acã e Nainá, os novos líderes da tribo. Eram imagens que eles acessavam através do transe do ritual,
Tambores eram tocados durante o ritual, seus pés em ritmo sincrônico chamavam o poder da terra e dos espíritos ancestrais para que viessem lhes orientar sobre o próximo passo e abrissem o caminho para a jornada de mudança para outro local. Durante o ritual, após a dança, batendo com os pés ao chão em movimentos sincrônicos entre os índios que conseguiam ficar de pé e os que não conseguiram tocavam tambor. Da terra pairava uma poeira cheirosa. Eles acreditavam que os espíritos manifestavam suas bênçãos através dos elementos da natureza. Pairava no ar um cheiro de rosas, vindo da poeira que levantava acima da terra, pelo movimento da dança do ritual. Após a dança, apagaram a fogueira com água, ainda em transe espiritual pela conexão profunda com a natureza. Nainá, que se tornara a nova anciã da tribo, parou em frente à fogueira para se conectar com o espírito da anciã antiga, Duná, a fim de receber suas orientações e bênção para retomar seu trabalho como nova anciã, já que não tiveram tempo para realizar o ritual de posse para que Nainá fosse intitulada como anciã. Nainá olhou fixamente para a fogueira. Estavam todos vestindo saias de palha seca e seus corpos pintados com riscos verticais pelas pernas, braços e rostos com urucum. Essa pintura caracterizava a força e a coragem. Era uma pintura específica em rituais de mudanças. Nainá tinha essas pinturas desenhadas em seu corpo e, além deste, também desenhos na face feitos com carvão, riscos pretos para representar a sabedoria que receberia do espírito da anciã durante o ritual, após apagar a fogueira. Lá estava ela, prestes a ver as imagens emanadas pelo espírito da anciã antiga. A fumaça rodou como um pequeno vendaval e após tornou-se a figura de uma cachoeira. Nainá entendeu através da telepatia que sua tribo se mudaria para outro local. Após sua breve estadia no local que haviam escolhido, que ela e seu amado Wakã chamavam de refúgio, também viu materializar na fumaça uma espécie de desenho com crianças dançando. Ela recebeu uma cena em sua tela mental, enviada pela anciã. Eram crianças dançando e felizes no local onde aparentemente habitavam, um novo local, colorido, árvores menores, mas era uma selva que tinha um riacho e cachoeiras. Vegetação verde era um verde novo. Nainá pôde sentir até mesmo o cheiro úmido da floresta, a qual sabia em sua intuição que seria sua nova moradia, junto a todos os seus irmãos da tribo. Logo após esta mensagem, Nainá recebeu uma visita de sua amada anciã, que lhe passou um recado e pediu que ela guardasse em segredo. A anciã abençoou Nainá em pensamento, colocou as mãos acima da cabeça de Nainá em gesto de reverência e bênção para que ela pudesse realizar suas futuras tarefas como a anciã da tribo. E após manifestou-se uma silhueta na fumaça que saía da brasa fresca da fogueira. Era claramente a silhueta da anciã antiga da tribo. Era o espírito da anciã Duná, aprovando aquele ritual. Todos puderam ver. Muitos choraram de alegria e encheram seus corações de esperança após tanta dor e sofrimento que acabaram de vivenciar. O ataque que sofreram deixou muita tristeza e feridos ainda em recuperação. Haviam perdido metade da tribo.
seus corações ainda choravam a partida de seus irmãos, mas seu espírito se enchia de esperança renovadora após o ritual e presenciaram a silhueta manifestada da antiga anciã na fumaça que saía da fogueira. Entenderam que um novo ciclo começara. Renovando as esperanças, sentiam-se animados com a bênção do espírito da anciã antiga. Tinham a certeza que seu espírito os orientaria a cada passo deste novo ciclo. Eles renovaram sua fé em sua ancestralidade. Decidiram sair logo após a cerimônia de mudança, já que tinham em seus corações a certeza de que seriam abençoados no trajeto para o seu novo lar. Nada sabiam sobre para onde iriam quando toda a tribo estivesse curada, com exceção de Nainá, mas tinham fé e coragem suficiente para enfrentar esta nova jornada. Os nativos da tribo, que podiam andar, carregavam seus doentes pelo caminho longo até o refúgio da caverna, adentrando a floresta em silêncio e respeito. Alguns seguiam na frente abrindo caminho, outros seguiam atrás, cuidando para que ninguém os acompanhasse e por desventura descobrissem seu novo esconderijo. Tinham cuidado, pois estavam sob ataque iminente. Eram muito precavidos. O termo arisco, muito conhecido no Brasil, é mais apropriado que precaução nesta narrativa. Caminhavam com fortes passos ao chão. Sentiam a mãe natureza a cada passo dado em contato com a terra fértil da floresta. Outro grupo apagava as pegadas para que não pudessem ser rastreados pelo grupo que os atacou anteriormente. Estes mesmos que apagavam as pegadas eram os melhores guerreiros da tribo, os mais fortes e ágeis. Tinham artimanhas conhecidas somente por eles, ensinadas pelo curandeiro da tribo Nika. Ele ensinou aos jovens mais fortes da tribo a arte de apagar os rastros enquanto caminhavam. Nika encontrava-se desacordado. Às vezes, com o sacolejo da maca carregada por seus irmãos, sacudiam seu corpo e Nika tinha reflexos de abertura dos olhos. Conseguia alguns poucos momentos de consciência, olhava diretamente para as folhas acima de sua cabeça, sendo seu campo de visão este, por estar sendo carregado em uma maca improvisada por elementos da natureza. Em seu coração sentia um forte desejo de voltar à vida e ajudar seus irmãos. Mas sua incapacidade física se tornava seu maior inimigo naquele momento. Em questão de segundos, voltava ao estado inconsciente. Nainá, muito observadora e cuidadora, não tirava os olhos de seus irmãos feridos, inclusive de seu amado curandeiro Nika. Pôde observar que ele recobrava a consciência em alguns momentos, e em oração e forte conexão com a antiga anciã, pedia encarecidamente para que seu curandeiro voltasse logo. Recebeu em seu coração uma mensagem da anciã que seu Nika se encontrava em acertos com o mundo espiritual e que somente poderia voltar após finalizar os acertos com o mundo espiritual e que poderia levar dias ou até mesmo anos para que recobrasse sua consciência. Também lhe disse a anciã que ele poderia não voltar mais para eles. Nainá mantinha uma comunicação frequente com sua anciã após o ritual de cerimônia de mudança. Não sabia ao certo como conseguia ficar tão próxima de seu espírito,
mas a sentia conectada não somente à sua mente e coração. Sentia o espírito da sábia anciã em seu corpo, como se fossem uma só pessoa. A alma da anciã fazia parte da alma de Nainá. Era assim que a jovem índia sentia em seu íntimo. Sentia que estariam entrelaçadas para a eternidade, em corpo, espírito, alma e coração. Nikã, quando voltava ao estado inconsciente, tinha acesso ao mundo espiritual e ao espírito da vida, o qual conversara anteriormente. Nikã se encontrava resistente ao proposto pelo espírito da vida. Não sabia se aceitaria tal pedido, pois se achava não merecedor de tanta responsabilidade. Ele se considerava uma pessoa como outra qualquer, mesmo tendo passado pelo que passou desde a infância, mesmo tendo recebido todo o conhecimento que recebeu sobre o poder medicinal e espiritual de cada planta daquela floresta imaculada, Nikã se via dividido na decisão entre retornar para o seu lar físico, a mata como curandeiro, e ou continuar no mundo espiritual. Nikã, apesar de ter recebido um dom especial vindo diretamente do coração, tocado pelo espírito da cura, sempre sentiu-se deslocado na tribo. Mesmo cumprindo sua função de curandeiro, entendia que era diferente. Mantinha uma comunicação frequente com espíritos de cura, os quais passavam todo o conhecimento a ele sobre as plantas, raízes, folhas e tudo mais o que a natureza disponibilizava para a vida na floresta. Nikã entendia seu propósito de vida, que era curar, já que o justo em sua mente era compartilhar da mesma bênção que havia recebido quando criança e ainda era muito doente. Ele lembrava de tudo que aconteceu desde o seu nascimento até aquele momento que vivia, como se o estado inconsciente lhe trouxesse mais consciência de quem era e onde estava e por que estava vivendo a sua vida. Mas algo lhe incomodava. Era a maneira como se sentia enquanto acordado em sua vida cotidiana. Ele sentia que nunca foi de fato pertencente ao seu mundo e à sua época. Portanto, resolveu, ainda inconsciente e acessando o mundo espiritual, perguntar ao espírito da vida o porquê de se sentir assim. O espírito da vida, Pai João de Aruanda, lhe explicou com estas palavras sobre o sentimento de não pertencimento que Nikã se encontrava refletindo. Querido Nikã, ou seria Pai João de Aruanda, o novo espírito de cura, lhe digo que este sentimento é apenas o reflexo de quem já fora. Acreditas que já tenha vivido outras existências em mundos desconhecidos por sua memória de humano de hoje? Nikã, em pensamento e experiência astral fora do corpo, respondeu telepaticamente ao seu mentor, o espírito da vida, com um gesto de abertura, inclinando a cabeça para baixo em sinal positivo para que ele continuasse a falar. O espírito da vida continuou. Nikã, tu vens de outros mundos. Já vivenciou inúmeras existências em outros mundos, mundos mais civilizados e com elementos que nunca imaginou saber que existem. Chama-se ar no futuro tecnologia. Tu vens de localidades no universo, o qual chamas de céu, muito distantes. Entre as estrelas existem muitas aldeias, moradas. Estes mundos são muito diferentes do que o que vives hoje como Nikã. Seu espírito é antigo e viajou por eras
durante suas várias existências. Já presenciou o crescimento e o ruir de tribos como a sua? Chama-se civilizações. Algumas destas, as quais vivenciou, eram evoluídas no futuro. Já enfrentaste o homem branco, já foras o próprio homem branco, já foras o salvador e já foras também o destruidor. Este sentimento de recusa e não pertencimento vem assombrando o seu coração na tentativa de que lembres de suas várias experiências em outros corpos. Mas saiba que quando lembrardes, saberá que os corpos, tempos e experiências mudaram, mas o seu espírito continua o mesmo. Vou lhe mostrar o que já viveras e entenderá. Abras o seu coração, verás as imagens de todas as suas existências passadas. Como um flash de luz, o espírito da vida tocou o coração de Nikan, que automaticamente começou a ver e sentir tudo que o seu espírito já vivera em eras distantes. Nikan se viu em outro planeta, mas não era mais a Terra, era diferente. Viu águas alaranjadas embaixo de seus pés, se viu em um corpo de humanoide, mas era uma mistura de peixe com humano. Seus braços eram como a de um homem, mas abaixo de suas axilas, entre os braços e o seu tronco, apresentavam-se guelras, como a de peixes. Em suas mãos, membranas entre os dedos, pareciam nadadeiras. Entendeu que era um ser aquático. Após, se viu já em outro corpo. Se viu no corpo de um homem branco, de olhos azuis, percebeu que estava dentro de uma espécie de casa voadora. O espírito da vida lhe fez entender com um simples gesto, colocando as suas mãos em sua cabeça, que aquilo que ele vira parecendo ser uma casa que vivia era uma nave. Imediatamente, Nikan entendeu todo o funcionamento daquela nave, como se baixasse o download tecnológico da nave em sua mente. Entendeu que viajava pelo universo com seus companheiros, ajudando pessoas de outras localidades. Entendeu que ajudava na formação genética de planetas como a Terra. Viu um homem magro, estrutura mediana, com olhar puro e iluminado lhe olhando. O espírito da vida disse que este era o governador de sua terra e que no futuro estaria entre eles. Em algumas dezenas de anos, todos ouviriam falar de sua força e amor. Este homem tocou com o dedo indicador na testa de Nikan, que sentiu uma paz poderosa que o fez entrar em uma dimensão somente constituída de luz, uma luz mista de dourado e branco transparentes. Esta luz tinha consciência e falava com Nikan, que se encontrava sem seu corpo físico. Ele se via como apenas uma voz conversando com outra voz. Esta voz que lhe ouvia era tudo que existia. Nikan sentia que era a vida, que tudo tocava e que tudo criava, como se tudo fosse irrigado com seu amor e como se tudo que existisse viesse daquela fonte de luz, pura luz. Começou a ver essa luz permeando seu corpo inexistente, como se essa luz, ao tocar a sua consciência falante, um pensamento, uma voz,
que tanto tocada por esta luz se formava um corpo energético proveniente constituído da mesma luz que o tocava. Nunca Nikan, em nenhuma de suas existências, sentiu tanto pertencimento e amor em nenhuma de suas experiências vividas até então. Naquele momento, Nikan resolveu que voltaria para sua tribo e aceitaria o trabalho após a sua morte como espírito de cura, Pai João de Aruanda. Decidiu que ajudaria todos os que viessem pedir por conhecimento e ajuda para curar e levar amor a outras pessoas. Neste exato momento ele acordou. Estava em cima da maca que sacolejava na caminhada rumo ao refúgio da floresta. Era carregado por 2 índios fortes, seus irmãos. Os reconheceu e agradeceu, emocionado ainda com a experiência que tivera vivido. Ainda perplexo com tudo, levantou-se cambaleando, tomou a outra maca que estava à sua frente e seguiu ajudando a carregar seus irmãos feridos com alegria. Todos se assustaram ao ver Nikan levantar do leito de quase morte inesperadamente. Foi surpreendente o pulo que o curandeiro deu da maca. Levantou viçoso, com semblante alegre e jovial. Mesmo a tribo estando perplexa pela surpreendente e inesperada melhora súbita de Nikan, não pararam para saber o que havia acontecido. Não reagiram, apenas seguiram, pois eram muito obstinados quando tinham uma missão em execução, principalmente se tratando de companheirismo e cuidado com seus irmãos. Somente maior que a determinação da tribo era a lealdade e respeito aos seus irmãos, moradores daquelas terras ameaçadas por invasores violentos. Finalizamos este capítulo. Até o capítulo 2.